No crepúsculo sombrio da existência, que sombras dançam em um balé de desespero, sob luz da esperança, que é apenas uma miragem distante, emerge o niilismo como um lamento silencioso. À medida que o véu do tempo se desfaz, como fios frágeis de uma tapeçaria desgastada, revela-se um panorama desolador, onde as pegadas da humanidade se perdem na vastidão indiferente do cosmos. O suspiro final é ignorado no teatro da vida. Personagens desempenham seus papéis com uma melancolia inquietante, enquanto a plateia, composta por almas inquietas e atormentadas, busca desesperadamente por significados que escapam, como areia entre os dedos. A jornada humana, antes enredada em narrativas grandiosas e mitos reconfortantes, desintegra-se como pó, disperso pelo vento impiedoso do absurdo. O niilismo, qual sombra que se projeta e corrói sobre cada pensamento, desfaz as certezas como fumaça evanescente. Deuses, outra hora imponentes e venerados, desabam em ruínas, seus altares agora desertos de devoção. Dogmas e verdades absolutas são destroçados, deixando o vácuo da incerteza pairando sobre mentes antisseguras. O coração sensível palpita acompanhado apenas pelo desespero. Nesse espetáculo desencantado, onde a tragédia se entrelaça com o mistério, a necessidade de reflexão surge, como uma chama trêmula em meio à escuridão. Contemplar a insignificância diante da vastidão cósmica é encarar o abismo que se estende para além do horizonte, sem propósito aparente ou causa justificável. No palco do niilismo, o valor se dissolve como lágrimas contra a chuva ácida, corroendo as certezas e ilusões que outra hora sustentavam o edifício frágil da compreensão. O significado das coisas, como sombras elusivas, escapa ao alcance da compreensão humana, deixando apenas a ressonância melancólica de uma verdade nua e indiferente. Nada importa. Assim, ao percorrer as linhas deste trágico enredo, o indivíduo se vê imerso em um labirinto de desencanto e surpresa, onde a única constante é a incerteza e cada passo revela uma nova camada do mistério nihilista, cuja profundidade se desdobra como um abismo insaciável, onde tudo carece de sentido e o próprio sentido é uma mera construção oriunda de mentes mecanizadas que necessitam controlar o caos da existência. Sendo assim, o niilismo revela-se como a face contrária ao estoicismo moderno barato, que vomita mentiras perniciosas, municiado pela inteligência virtual que, aparentemente perdida em meio a toda informação que deve selecionar as almas preguiçosas e carentes, comete tantos erros que a maioria sequer percebe. Afinal, o que sabem elas, ou alguém sobre algo? Daí a pergunta que ainda resiste é: tá bom, mas que porra é niilismo? O niilismo, do latim nihil, nada, é uma corrente filosófica que questiona o sentido e o valor de todas as coisas. Seus pensadores, os nihilistas, acreditam que a vida e o universo são essencialmente desprovidos de propósitos, sentidos ou mesmo valor absoluto. Argumentam que todas as crenças, valores, moralidade e ideias são construções humanas sem fundamentos objetivos. Imagine, por exemplo, que você está contemplando uma majestosa montanha. O niilista argumenta que a beleza ou o valor que você atribuirá à montanha é apenas uma construção subjetiva e que não possui qualquer significado inerente. Desta maneira, o niilismo questionará as bases das crenças e de valores, desafiando-nos a refletir sobre o que realmente sustenta e orienta nossas convicções. Um questionamento inicial frequente que os niilistas levantam é: se não há sentido ou valor intrínseco na vida e ou no universo, por que deveríamos nos preocupar com alguma coisa?
Esse posicionamento desafiador tem implicações profundas em várias áreas da filosofia, como a ética, o existencialismo e a metafísica. Curiosamente, talvez, um dos países que mais influenciado por esta filosofia foi a Rússia, no século XIX, sob as cores do movimento nihilista russo. A própria literatura do país viu-se afetada e influenciada por este pensamento. Escritores como Dostoiévski e Ivan Turgenev possuem uma galeria repleta de personagens nihilistas ou que flertam com o posicionamento. Eu poderia falar de vários personagens, mas há um emblemático, embora pouco conhecido no Brasil, que é o amigo do protagonista da obra O Adolescente, de Dostoiévski. Ele é o retrato de um jovem russo que observa descontente e desiludido a situação do país, extraindo desta reflexão uma carência proposital gritante, onde não há sentido algum. Ele está amargurado, quase ressentido ao observar o povo russo. Está desgostoso e cansado, tornando-se perturbado por si. Há apenas ignorância, estupidez nesse vazio. Não há luz, mas sim uma escuridão que está engolindo tudo e todos aos poucos, enquanto uma risada maldita zomba daqueles com o coração oprimido, clamando por uma resposta satisfatória, não encontra nada. Não há justiça, e a própria justiça ou seu conceito é vago e impróprio, e incapaz de satisfazer as necessidades. Resta apenas um desespero, isto é análogo à atual situação brasileira. É como se nós observássemos o cenário atual do país. Seu sabor amargo, notas e cores tão cruéis e insignificantes que o grito desesperado ecoa implorando por misericórdia. O surreal virou a regra, o impossível é possível. Há palhaços e ignorantes mentecaptos que ascendem a postos de destaque e importância. Eles adquirem apelidos quase divinos e são capazes de manipular mentes e corações, arrebatando a luz de milhões de pessoas e destruindo-as. A corrupção propagou-se a níveis nunca antes vistos, impregnando-se em todas as camadas da sociedade. Esta, por sua vez, margeada por uma pequenez intelectual e um contentamento ilusório totalmente manipulado. Há uma implosão estrutural e não há referências. Todos são malditos, não há virtudes, nem honra, coragem ou dignidade. Ergue-se, celebrante, um festim sobre as migalhas populares, imortalizadas ao serem gravadas pelas famintas lentes de celulares de última geração. Cada pequeno ato, cada gesto insignificante torna-se um espetáculo banal na busca da atenção e da corrosão mental, onde a posterioridade observará lamentosamente incrédula nosso atual comportamento circense e, como um like, tornou-se tão maléfico como a droga. À medida que o país avança em sua sedutora dança pela decadência, os holofotes miram com prazer os equilibristas da manipulação que, descaradamente, exibem suas verdadeiras intenções e cores, sem encontrarem objeção. Eles já não têm mais vergonha, pelo contrário. A nossa vida tornou-se um teatro do absurdo, uma comédia divina, cuja importância sustenta-se precariamente sobre uma base inerentemente frágil de superficialidade. O brasileiro obteve o logro de materializar o pensamento nihilista, encontrando validez no posicionamento do filósofo alemão Schopenhauer, que uma vez mencionou que o mundo é o próprio inferno, sendo os homens, em essência, as almas atormentadas que são os próprios demônios. Sem qualquer grande surpresa, Dostoiévski obriga que seu personagem atormentado, descobrindo o desfecho desesperador da vida, acaba por retirar a sua própria. Outro notável nihilista é o jovem engenheiro Kirillov em Os Demônios, que, a princípio, mostra-se decidido a cometer suicídio para desafiar a concepção e noção da vida, Deus e da liberdade. Tudo é permitido quando nada tem uma solidez significativa. O homem de carne e finito pode, com um ato, substituir Deus.
Estes posicionamentos completamente radicais e muitas vezes subversivos são atualmente considerados revolucionários, devido à pouca atenção que se dá, legando o niilismo a um simplório posto de pessimismo incompreendido ou simples relativismo. E isso está tão longe da realidade que não poderia ser verdade. Atualmente, qualquer ato minimamente saudável e contra o estabelecido é um ato revolucionário. No entanto, vale lembrar que existem diferentes vertentes do niilismo, que é a desvalorização e a morte do sentido, cuja sua forma mais estrita nega a total existência de valores e significados absolutos, rejeitando toda a validade desses sistemas de crenças tradicionais. O niilismo ativo, que busca se libertar de todas as crenças e valores, e o niilismo passivo, que aceita a falta de sentido e adota uma postura resignada diante disto. É curioso ver como, apesar da mesma conclusão, cada tipo assume uma postura completamente diferente. E não, apesar do niilismo e o relativismo compartilharem certa semelhança, eles não são necessariamente a mesma coisa. Pelo contrário, o relativismo é a visão de que todas as verdades e valores são subjetivos e dependem de contexto cultural, individual ou social. Ou seja, para o relativista, não há verdades absolutas, apenas perspectivas. Por sua vez, o niilista vai além disso, já que ele questiona a existência de qualquer sentido ou valor intrínseco, natural, independentemente de qualquer contexto, preocupando-se com a falta de fundamento objetivo para qualquer perspectiva. Um niilista pode adotar o relativismo em relação a valores e crenças específicas, reconhecendo que eles são construções sociais e culturais, mas eles vão além disso e questionam se essas construções têm algum significado ou valor em si mesmas. O relativista vai abraçar a diversidade de pontos de vista e encontrar sustentação. E, bom, apesar desse pesadelo pessimista e esgotadora sensação de vazio, o niilismo também irá influenciar positivamente na moldagem do existencialismo que, ao investigar a problemática da existência humana, deparando-se com o desafio da vida e uma falta de propósito, vai obrigar o indivíduo a buscar uma razão e objetivo para nortear sua vida e nutrir seus dias obscuros. O indivíduo perdido no labirinto da vida vai arrebentar as paredes do mesmo e criar seu próprio caminho. Mas este é um tema para um futuro vídeo, caso você tenha interesse. Muito obrigado por sua presença, espero que tenha sido válido o vídeo e nos vemos em breve. Obrigado e tchau!